O nosso audiobook narra o resumo da apostila, os 10 mandamentos no Novo Testamento. Os 10 mandamentos no Novo Testamento. Entenda o papel da lei e da graça na vida cristã. Visão geral. Neste curso, abordaremos o entendimento dos 10 mandamentos no contexto do Novo Testamento, esclarecendo como a lei e a graça se complementam no plano de salvação. Investigaremos as palavras de Jesus e dos apóstolos, destacando a relevância dos mandamentos e o poder da graça que nos capacita a cumpri-los em uma vida cristã transformada. Introdução. A compreensão das Escrituras Sagradas sempre se constitui um desafio significativo para os cristãos. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido objeto de interpretações diversificadas e até conflitantes, especialmente quando se trata de temas complexos que interligam a lei e a graça. A abordagem de trechos isolados das Escrituras, sem uma análise cuidadosa e contextualizada, pode levar a mal-entendidos, por conseguinte, a uma prática cristã distorcida. Neste cenário, é fundamental destacar que a lei e a graça não são conceitos opostos. Ao contrário, elas se complementam no grande plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. A lei, que foi dada ao povo de Israel, busca estabelecer um padrão de moralidade e justiça. Ela serve como um guia, mostrando ao ser humano a sua condição pecaminosa e sua necessidade de redenção. Por outro lado, a graça, manifestada plenamente por meio de Jesus Cristo, oferece a salvação não por obras da lei, mas como um dom divino. Essa graça é o que capacita os cristãos a viverem conforme os princípios de Deus, não por obrigação, mas por amor. Ao considerar essas verdades, torna-se imprescindível abordar o papel dos 10 mandamentos no Novo Testamento. Muitos cristãos podem questionar se os princípios morais expressos nos mandamentos ainda são válidos e relevantes para a vida cristã contemporânea. A resposta a essa pergunta é complexa, mas essencial para uma compreensão mais profunda do cristianismo. Neste curso, nos proporemos a revisitar os 10 mandamentos à luz do Novo Testamento, explorando como eles se entrelaçam com a mensagem de Jesus e a nova aliança que ele inaugurou. Ademais, a conclusão proporcionará uma reflexão a respeito da harmonia entre lei e graça, permitindo uma visão mais rica e integrada do caráter de Deus e seu desígnio para a humanidade. É crucial que, como comunidade de fé, possamos discernir a relação entre esses conceitos, de modo a viver uma vida que honra as diretrizes divinas e abraça a liberdade que a graça oferece. Neste sentido, convidamos você a embarcar conosco nessa jornada de descoberta espiritual. A busca por um entendimento mais profundo não apenas enriquecerá a sua fé, mas também permitirá que você experimente a plenitude do amor e da redenção que Deus deseja para cada um de nós. Através dessa reflexão, esperamos construir pontes entre a lei e a graça, reafirmando que ambas são essenciais no nosso caminhar com Cristo. A lei e a graça. A relação entre a lei e a graça é um tema central na teologia cristã, especialmente no entendimento da salvação oferecida por Jesus Cristo. O apóstolo João, em sua obra, distingue de maneira clara entre os dois conceitos ao afirmar que a lei foi dada por intermédio de Moisés, enquanto a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. João 1, verso 17. Essa separação não significa que a lei é obsoleta ou sem valor, mas sim que a graça fornece um novo entendimento e uma capacidade renovada para se viver segundo a vontade divina. O papel da graça. A graça, conforme explicado por Paulo em Tito 2 versos 11 e 12, é uma dádiva que se estende a todos os homens, proporcionando não apenas a salvação, mas também um processo de transformação interior. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, capacitando-nos a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Portanto, a graça não é uma licença para o pecado, mas sim o empoderamento divino que nos permite cumprir os mandamentos da lei. Essa ideia de que a graça nos aprimora é reforçada ao analisarmos as dificuldades que a lei apresentava. Paulo argumenta em Gálatas 3 versos 23 a 25 que antes de Cristo, as pessoas estavam sob a custódia da lei, que servia como um tutor.
A função da lei era preparar o caminho para a vinda de Cristo, que traria não apenas a possibilidade de justificação pela fé, mas um relacionamento renovado e íntimo com Deus. A lei como tutor. O conceito de que a lei era um tutor enfatiza que ela tinha a função de guiar as pessoas até a revelação de Cristo. A lei não tinha o poder de justificar o ser humano por si só. A justificação era um dom que vinha pela fé em Jesus. Isso é importante para compreendermos que a função da lei não cessou, mas foi reaprimorada com a vinda de Cristo. A noção de fim da lei, como mencionada em Romanos 10, verso 4, é muitas vezes mal interpretada. O fim aqui se refere à finalidade e não ao término. A lei cumpriu seu propósito ao nos levar a Cristo. Assim, a consciência de que não podemos nos justificar por nossas obras, mas somente pela fé em Jesus, é um ensinamento fundamental na nova aliança. A mudança no sacerdócio. Hebreus 7, verso 12 marca a importância da mudança de sacerdócio que ocorreu com Jesus, e com essa mudança veio a necessidade de uma nova lei. O sacerdócio de Jesus é eterno e perfeito, ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que ofereciam sacrifícios repetidamente. Em Jesus, encontramos o sacrifício único e suficiente, que nos concede acesso direto ao Pai. Essa transição não diminui a lei, mas a cumprimenta, dando uma nova profundidade e propósito ao nosso compromisso de viver alinhados à vontade de Deus. A interação entre lei, graça e pecado. Paulo, em Romanos 8, versos 13 e 4, esclarece que a lei era incapaz de produzir em nós a mudança necessária para agradar a Deus, pois estava enfraquecida pela carne. A chegada de Cristo trouxe a verdadeira transformação que a lei não conseguia proporcionar. Em outras palavras, a graça não apenas nos perdoa, mas também nos transforma, capacitando-nos a viver vidas que refletem a justiça de Deus. Nosso entendimento da lei é gravemente afetado pela nossa maneira de ver a própria natureza do pecado e da salvação. Antes mesmo da lei ser dada, o pecado já estava presente no mundo, provocando a necessidade da graça. Como Paulo expõe em Romanos 5, versos 12 e 13, a transgressão de Adão acarretou a queda, mas a obediência de Cristo traz justificação e vida. A libertação em Cristo. Por fim, Romanos 8, verso 1 e 2 nos assegura que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Essa libertação não é meramente teórica, mas uma realidade prática para aqueles que creem. A graça, portanto, se torna a força que nos guia na luta entre carne e espírito, proporcionando uma nova natureza que nos impulsiona a viver em acordo com os princípios divinos. Em suma, a lei e a graça, longe de serem opostas, são partes complementares do plano divino para a humanidade. Enquanto a lei revela a santidade de Deus e a nossa necessidade de um Salvador, a graça nos oferece o poder de viver essa santidade por meio de Jesus Cristo. O verdadeiro crente, compreendendo essa dinâmica, vive uma vida de gratidão e obediência, sabendo que a graça opera em seu coração para cumprir a lei de Deus. Conclusão: a lei e a graça. Ao refletirmos sobre a relação entre a lei e a graça, compreendemos que a verdadeira justificação vem pela fé em Cristo. A graça, como favor imerecido, não anula a lei, mas a aperfeiçoa, conduzindo-nos a uma vida de obediência e transformação. Vamos para um rápido intervalo. Os 10 Mandamentos no Novo Testamento. A transição dos 10 Mandamentos do Antigo para o Novo Testamento é uma das abordagens mais fascinantes na análise da Bíblia. Essa passagem não se trata de uma abolição ou anulação, mas sim de um cumprimento e uma ampliação do entendimento dado por Jesus e os apóstolos sobre a lei. Jesus, em Mateus 5, verso 17, enfatiza que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. A ideia de cumprir, do grego plerou, indica que ele veio para dar pleno significado e profundidade à lei, revelando sua essência espiritual. A lei e vida eterna. O conceito de vida eterna está profundamente ligado ao respeito e à obediência à lei. Em Mateus 19, versos 16 e 17, um jovem rico questiona Jesus sobre o que deve fazer para herdar a vida eterna.
A resposta de Jesus inclui a observância dos mandamentos, reforçando que a lei não é um mero código de conduta, mas uma diretriz essencial para a vida espiritual. Ao confrontar os fariseus, Jesus também ressalta a importância da verdadeira essência da lei, que deve superar as tradições humanas que a distorcem. Mateus 15, versos 1 a 3. Resumo dos mandamentos. Quando perguntado sobre qual é o maior mandamento, Jesus sintetiza os 10 mandamentos em 2 princípios fundamentais: amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si. Mateus 22, versos 34 a 40. Esta abordagem ressalta que o amor é o cumprimento da lei, e todas as instruções divinas se baseiam nesses 2 pilares. Os mandamentos em detalhe. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Jesus fala contra a idolatria e a divisão de lealdade. Mateus capítulo 4, versos 8 a 10 e capítulo 6, verso 24. No Novo Testamento, Paulo articula a unicidade de Deus, enfatizando que é fundamental para os cristãos não adorar ídolos ou outra divindade. 1 Coríntios 8, verso 6. Segundo, não farás ídolos. Paulo, em Romanos 1, verso 23 a 25, critica a idolatria e suas consequências, enquanto João alerta os cristãos a se cuidarem dos ídolos. 1 João 5, verso 21. A mensagem é clara: a adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Jesus expande esse mandamento ao dizer que não devemos fazer juramentos de forma leviana. Mateus 5, versos 33 a 37. O apóstolo Paulo destaca a importância de que a nossa linguagem reflita a verdade e a santidade. Efésios 4, versos 29 e 30. Quarto, lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Jesus debate sobre o verdadeiro propósito do sábado, mostrando que ele foi feito para proporcionar descanso e não para se tornar um fardo. Marcos 2, verso 27. Com a ressurreição de Cristo, o domingo começa a ganhar importância como dia de celebração da nova criação. Atos 20, verso 7. Quinto, honra o teu pai e a tua mãe. A honra aos pais é enfatizada tanto por Jesus, Lucas 2, verso 51, quanto por Paulo, que o descreve como mandamento que traz promessa, Efésios 6, versos 1 a 3. Essa instrução é fundamental para estruturar relacionamentos saudáveis e respeitosos dentro da família. Sexto, não matarás. Jesus aprofunda esse mandamento, expondo que o ódio e a ira no coração são equivalentes a tirar a vida, Mateus 5, versos 21 a 26. A verdadeira reforma do coração envolve cultivar amor, perdão e evitar conflitos desnecessários. Sétimo, não cometerás adultério. A moralidade sexual é elevada por Jesus, que afirma que o desejo pecaminoso já é um ato de adultério por si próprio. Mateus 5, verso 27 e 30. Portanto, a pureza de coração e a intencionalidade devem ser constantemente buscadas. Oitavo, não furtarás. Jesus e os apóstolos mantêm um forte princípio contra o furto, não apenas os atos visíveis, mas também as intenções por trás deles. Lucas 18, verso 20, 1 Coríntios 6, verso 10. A integridade é uma expectativa fundamental da vida cristã. Nono, não dirás falso testemunho. A honestidade é crucial nas interações humanas. Jesus ensina que o falso testemunho é um indicador de um coração enganoso. João 8, verso 44. Enquanto Paulo exorta os crentes a praticarem a verdade. Efésios 4, verso 25. Décimo, não cobiçarás. A cobiça é identificada como a raiz de muitos pecados, sendo um sinal de descontentamento e uma traição à fé. Mateus 6, versos 19 a 24. A transformação interior é essencial para evitar que as más disposições do coração conduzam a ações equivocadas. Romanos 13, versos 8 a 11. Conclusão: os 10 mandamentos no Novo Testamento. Os ensinamentos de Jesus e os apóstolos revelam que os 10 mandamentos permanecem relevantes, enfatizando a importância da obediência e do amor ao próximo como fundamentos da fé cristã. A relação entre os 10 mandamentos e o Evangelho de Jesus é uma das questões mais debatidas na teologia cristã. Primeiramente, é fundamental esclarecer que não há um conflito entre essas duas realidades. Os 10 mandamentos, entregues a Moisés e enraizados na tradição judaica, não são obsoletos com a vinda de Cristo. Pelo contrário, a graça que recebemos por meio de Jesus potencializa nosso entendimento e aplicação dos mandamentos de Deus, transformando-os de um conjunto de regras em princípios que guiam a vida cristã. A graça de Cristo não deve ser interpretada como um passe livre para vivermos em pecado. Ao contrário, ela nos proporciona o poder sobrenatural de resistir ao pecado e buscar uma vida que reflita a santidade de Deus. A salvação trazida por Jesus tem como um de seus principais propósitos a libertação do pecado, não a permissão para permanecer nele.
A ideia de que podemos abusar da graça é uma distorção que pode levar a sérias consequências espirituais. A advertência contida em Hebreus 10 versos 26 a 31 nos lembra da gravidade de desconsiderar a salvação e os princípios divinos. O autor de Hebreus faz uma comparação contundente com a antiga aliança, onde desobedecer à lei de Moisés resultava em penas severas. Assim, ele alerta que quem rejeita a oferta de Cristo e continua em pecado deliberadamente, após ter conhecido a verdade, se expõe a um juízo ainda mais severo. Aqui, a mensagem é clara: viver na graça não significa viver impunemente em pecado. A graça deve levar ao arrependimento e a um estilo de vida que busca conformidade com a vontade de Deus. Da mesma maneira que os sacerdotes do Antigo Testamento não podiam usar o sacrifício para continuar em práticas erradas, os cristãos não devem usar a graça como um pretexto para justificar ações que vão contra os mandamentos divinos. A verdadeira graça nos chama a uma vida de transformação, onde o Espírito Santo opera em nós para podermos cumprir os mandamentos, não como um fardo, mas como um desejo genuíno de agradar a Deus. Portanto, a conclusão a que chegamos é que os 10 mandamentos permanecem relevantes no Novo Testamento, refletindo o caráter de Deus e fornecendo uma base moral que todo cristão deve buscar seguir. A graça não diminui a importância dessa lei, mas a cumpre de uma maneira que nos permite levar uma vida plena e proveitosa em comunhão com Deus. Assim, somos chamados a honrar os mandamentos, não por medo de condenação, mas em resposta ao amor e à graça que nos foram concedidos por meio de Cristo. É nesse relacionamento de amor e respeito pelas orientações divinas que encontramos a verdadeira essência da vida cristã. Os 10 mandamentos e o Evangelho são complementares. A graça nos capacita a viver sem pecado, mas é fundamental não abusar dela. A responsabilidade é nossa em seguir a verdade e evitar o juízo. Vamos para um rápido intervalo. Resumindo, ao refletirmos sobre a relação entre a lei e a graça, compreendemos que a verdadeira justificação vem pela fé em Cristo. A graça, como favor imerecido, não anula a lei, mas a aperfeiçoa, conduzindo-nos a uma vida de obediência e transformação. Os ensinamentos de Jesus e os apóstolos revelam que os 10 mandamentos permanecem relevantes, enfatizando a importância da obediência e do amor ao próximo como fundamentos da fé cristã. Os 10 mandamentos e o Evangelho são complementares. A graça nos capacita a viver sem pecado, mas é fundamental não abusar dela. A responsabilidade é nossa em seguir a verdade e evitar o juízo. Ficamos por aqui até o próximo episódio.